A aula de hoje, então, é sobre a tectônica de placas. Os continentes são constituídos de uma mistura heterogênea de materiais leves. Lembram que os materiais mais leves, os minerais leves, migravam para a crosta, e formam, então, os continentes, além dos fundos oceânicos. Bom, esses materiais, eles então, mais leves, eles flutuam no manto terrestre, que é mais denso. Em relação à idade da crosta continental, é muito provável que ela tenha se formado aí no início do Arqueozoico. Então, se vocês quiserem consultar a carta geocronológica, podem dar uma olhada lá onde se localiza o Arqueozoico. Porque foram encontrados, então, grãos de um mineral muito resistente, que nós vamos ver mais adiante, o zircão, com cerca de 4,4 bilhões de anos. Esses minerais foram encontrados, então, na Austrália, o que indica que a crosta continental tenha se formado aí em torno dessa idade. A crosta continental, ela se constituiu às custas do manto, e há cerca aí de 3.500 a 1.800 milhões de anos, lavas extremamente quentes e fluídas, chamadas de comatitos, brotaram do manto resultantes, então, das plumas mantélicas. As plumas mantélicas que vêm do interior da Terra, das profundezas da Terra, e afloram na superfície. Os cientistas, então, apresentaram a hipótese de que enormes bolsas desses materiais quentes teriam subido, desde as profundezas da Terra, a partir das plumas mantélicas, e teriam então formado enormes planaltos de quilômetros, centenas de quilômetros de extensão, formando então as grandes massas continentais. Essa é uma hipótese, da formação das grandes massas continentais. Assim, esses continentes, esses núcleos, grandes núcleos continentais, eles se moviam impulsionados então pelas correntes de convecção do manto, que a gente já viu na aula anterior. Essas correntes então faziam com que os continentes se agrupassem, colidissem e depois se separassem novamente, dando origem então aí à geração e ao consumo, dessas placas, então, desses continentes e também do fundo oceânico. A gente vai ver isso com mais detalhe. Entre 1,6 e 1 bilhão de anos, uma sucessão de colisões levou à formação, então, do grande continente chamado Rodínia. Esse continente iniciou a sua fragmentação entre 900 e 700 milhões de anos, quando ele se separou em 3 grandes blocos, chamados Gondwana Leste, Oeste e Laurentia. A partir daí, então até o Paleozoico, esses blocos eles se agruparam novamente, vindo a formar o supercontinente Pangeia, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Até o início do século XX, não se sabia muito a respeito da formação dos continentes, nem de como eles tinham evoluído ao longo do tempo. Então, no início desse século, um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener começou a suspeitar de que os oceanos, assim como as terras emersas existentes nos continentes, ilhas e etc., não tiveram sempre a mesma configuração. E ele suspeitou então que talvez esses continentes pudessem ter estado divididos ou fazer parte, de uma terra única, enfim. Ele começou a suspeitar a partir de algumas evidências, tais como a semelhança geométrica entre as bordas dos continentes como a América do Sul e a África, como vocês podem ver nas figuras. Também suspeitou a partir da descoberta de fósseis de répteis idênticos em continentes que hoje estão separados por imensos oceanos. Então, havia uns fósseis muito similares, por exemplo, na África, na Índia, na Antártida. E também restos de plantas tropicais em regiões que hoje são subpolares e registros de sedimentos glaciais em zonas tropicais, hoje tropicais no globo terrestre.
Ele também suspeitou, porque haviam semelhanças também entre rochas e estruturas de rochas em cadeias de montanhas que hoje estão localizadas em áreas continentais diferentes. Após a tradução do livro A Origem dos Continentes e Oceanos, do Alfred Wegener, já os cientistas de todo o mundo começaram a criticar as suas ideias, principalmente pela falta de uma explicação razoável para o mecanismo pelo qual os continentes podiam migrar. Isso se devia ao fato de que havia muito pouco conhecimento sobre os fundos oceânicos nessa época. Entretanto, aí por volta da década de 50, muito vinculado à Segunda Guerra Mundial, houve um grande avanço na tecnologia e o surgimento de uma tecnologia de ecossondas, o que proporcionou então um detalhamento, né, um detalhamento muito grande então da topografia dos fundos oceânicos, o que revelou informações surpreendentes, como a existência de uma dorsal mesoceânica, quer dizer, uma cadeia de montanhas submersa, né, ao longo, né, no caso a dorsal mesoatlântica se localiza entre a África e a América, né, no continente, no hemisfério sul, se estendendo também para o hemisfério norte. Também bacias oceânicas foram identificadas e margens continentais. Então, a partir dessa evolução das ecossondas, muita coisa foi então descoberta, né, e muitas explicações mais plausíveis vieram à tona. Uma ecossonda basicamente funciona pela emissão de um sinal elétrico, que é transformado por um transdutor num pulso acústico, que é dirigido para baixo, como vocês podem ver aí nessa figura, né, a onda emitida representada em vermelho, na seta vermelha, ela viaja até o fundo, né, então esse pulso acústico, quando ele atinge um objeto na coluna d'água ou o próprio fundo, né, parte da energia, então, parte da energia transmitida é refletida e recebida pelo transdutor na forma de um eco, que é reconvertido então em energia elétrica, representado aí pela seta azul, a onda refletida. Então, a gente sabe que V de velocidade é igual a D de depth, profundidade, dividido pelo tempo. E a gente conhecendo então a velocidade de propagação da onda acústica na água, a gente pode estimar então qual é a profundidade, né? Sabendo a velocidade e quanto tempo ela leva para viajar, né, até o fundo e voltar, certo? Então assim se tem como estimar valores de profundidade muito precisos. Então, em 1948, Marie Trapp, a primeira geóloga e cartógrafa oceanográfica a mapear o fundo oceânico, ela criou, então, a teoria tectônica de placas, né, junto com o oceanógrafo Bruce Hansen. O trabalho foi um dos primeiros a provar que a teoria, né, da deriva continental, formulada em 1912, então pelo Alfred Wegener, estava correta. Os mapas produzidos por ela e por Bruce eram pintados por Heinrich Brennan, e um deles está representado aí na figura para vocês. Esse foi publicado aí em junho de 1968 na revista National Geographic. Vocês podem observar nessa figura a presença da dorsal mesoceânica, no caso a mesoatlântica, que vai desde o lado do Polo Norte até praticamente o Polo Sul, né? Então, essas ranhuras, né, essa elevação cheia de ranhuras aí entre, né, os continentes aí da América do Norte, Europa e depois América do Sul e África, né? Então é a chamada dorsal mesoatlântica, né? Nós vamos ver que essa é uma das principais zonas de espalhamento do fundo oceânico, onde há geração de crosta oceânica, né? Então é um fundo, é um ponto de geração de placas, certo?
Existem outros pontos que são pontos de reciclagem, né, ou de consumo de placas. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né, os principais pontos e quais que vocês devem, né, pelo menos ter uma ideia e memorizar alguns nomezinhos, né. Claro que a gente não precisa saber todos de cor, mas é interessante saber os principais. Em função dos avanços também relacionados à Segunda Guerra Mundial, os geólogos estudando então batimetria e paleomagnetismo do assoalho oceânico, eles verificaram que as rochas em torno da dorsal, elas apresentavam um padrão alternado de polaridades positivas e negativas nos lados opostos da dorsal. Então, nessa figura vocês podem observar, né, esse padrão alternado, né, à medida que no tempo 1 é gerado crosta, os minerais são solidificados se orientando com o campo magnético daquela época. Né? À medida que o tempo passa, no tempo 2, um outro padrão magnético terrestre, do campo magnético terrestre é estabelecido e esses minerais então se orientam de acordo com esse campo, e assim alternadamente, à medida que o campo magnético se alterna, as rochas preservam então essa magnetização, né, relacionada com o campo magnético da época que elas foram solidificadas. Então, à medida que a crosta mais antiga vai se afastando, dando origem a uma crosta mais nova, essa crosta mais nova vai se reorientando. Então, nós temos aí a alternância entre polarização positiva e negativa. Isso é chamado de paleomagnetismo. Então, esse registro é um registro paleomagnético que é encontrado nas rochas do fundo oceânico. Na outra figura em detalhe, ali nós temos um mapa, né, mostrando a região da Islândia, né, que ela está localizada, então, bem no centro, né, da dorsal mesoceânica. E ali, então, vocês têm também esse padrão, né, verificado para ambos os lados, então, dessa dorsal. Nessa figura nós podemos observar, então, a idade da crosta oceânica, né? As listras em vermelho, em cores quentes, representam crostas mais jovens, né? E à medida que nós vamos nos deslocando, então, para os tons de verde e de azul, nós temos as porções mais antigas, né? Nessa figura a gente observa, então, aonde estão localizados os centros de espalhamento do fundo oceânico, ou seja, os limites divergentes, onde há geração de crosta. Aqui no lado direito da figura, vocês podem observar a dorsal mesoatlântica, né, marcada ali, toda ela em vermelho mais escuro, que seria a porção de crosta mais jovem, né, um ponto de geração, e à medida que a gente se desloca então para a esquerda, chegando próximo ao continente sul-americano, nós temos as idades maiores, né? Então aí a porção de crosta mais antiga no Atlântico. Em azul, lá no Atlântico Norte, nós temos então as porções de crosta mais antigas vinculadas à costa, né, ali dos Estados Unidos, Canadá. Né? Então a gente consegue observar bem claro aí os pontos, né, de geração de crosta oceânica. Então a teoria tectônica de placas, ela ficou conhecida como uma grande teoria unificadora nas geociências, porque ela, na verdade, ela uniu as ideias originais do Wegener, né, quase 40 anos depois, e ampliou essas ideias, então levando a essa teoria. Após muitos avanços científicos, né, campanhas de amostragem geológica, datações radiométricas dos fundos oceânicos, sismologia, geomagnetismo, entre outros, né, técnicas aí deram suporte então a essas ideias originais do Wegener. Essa teoria, então, ela permitiu o quê? Ela permitiu o entendimento dos grandes processos geológicos que levaram à configuração atual do nosso planeta. A maioria deles ainda ativo,
hoje, né? A gente tem eventos aí de vulcanismo, terremotos, né? Que são responsáveis, então, por essa dinâmica, né, interna e externa da Terra. Bom, então, segundo essa teoria, o calor oriundo do núcleo terrestre, ele atinge a base relativamente fria da crosta terrestre e se distribui lateralmente. À medida que ele se distribui lateralmente, ele vai se resfriando e retorna para o manto terrestre, formando então grandes células de convecção, que são muito semelhantes ao que a gente observa nessa figura, né, representando aí um recipiente ou uma chaleira, né, com água fervendo. Né? Então a água se aquece embaixo, sobe, né, chega na superfície, se distribui lateralmente, se resfria e retorna. Certo? Essas forças tectônicas, que são muito grandes e constantes, divergentes a partir de um ponto de ascensão nessas células, né? Esses pontos, essas células de convecção do manto, fazem com que a área da crosta que é atingida por elas, então se rompa e se mova lateralmente, gerando um novo piso oceânico, certo? Então, essa movimentação ela só é possível devido a uma camada de características plásticas que a gente já conversou na aula passada, chamada astenosfera. Ela fica localizada a mais ou menos 200 km de profundidade e ela é a esteira rolante sobre a qual as placas litosféricas então se movem. Bom, então, dentre os tipos de limites de placas, né, que nós temos, nós podemos citar o limite divergente, né, ali na figura representado, né, como Divergent Plate Boundary, né, mostrando então uma zona de espalhamento oceânica, né, onde nós temos as setas em direções opostas. Temos também o limite convergente, né, Convergent Plate Boundary, representado então por um encontro, né, de placa oceânica, de crosta oceânica com crosta continental, né, havendo então a zona de subducção, né, com uma seta representada ali para baixo, né, gerando bastante vulcanismo, né, na porção continental. E temos também os limites divergentes em zonas continentais, certo? Que é o limite representado ali mais à direita, com duas setas divergentes. Além disso, nós podemos ter um limite convergente, que está bem à esquerda na figura, né, entre uma crosta oceânica e outra crosta oceânica. Então, aí nesse caso, nós vamos ter a formação de um arco de ilha, né, um vulcão submarino que pode aflorar, né, então, na superfície da água, né, gerando então esse arco de ilha. Temos também o limite transformante, que seria então um deslocamento aí lateral, né, entre placas. Esses limites transformantes eles estão presentes aí ao longo de toda a cordilheira mesoceânica. Né? Aquelas ranhuras que a gente viu naquele mapa da Mary representam então esses limites transformantes. Um outro exemplo de limite transformante é lá na costa da Califórnia, né? Nós vamos ver mais adiante. Aqui nessa animação, então, nós temos representado um tipo de limite convergente, que é o limite onde converge a crosta oceânica com a crosta continental, havendo, então, a geração de montanhas, né, como aconteceu lá no caso dos Andes. O outro tipo de limite convergente, então, entre duas placas oceânicas, o exemplo do Japão, onde há a geração de, então, uma fossa, né, uma fossa oceânica e arcos de ilhas, né, que ocasionou, então, a formação do Japão. Outro tipo de limite convergente que pode ocorrer também é o limite onde se encontra uma placa continental e outra placa continental. E nesse tipo de limite foi, por exemplo, onde ocorreu a geração da placa o encontro da placa asiática com a placa indiana, gerando então a cadeia de montanhas dos Himalaias, né, onde está o Monte Everest, que é um dos maiores do mundo.
certo? Então, esse tipo de limite é o que tem maior, vamos dizer assim, poder de soerguimento, pois são duas placas de origem continental, né, com densidade similar. Então, o soerguimento é muito maior do que no caso de o encontro entre uma placa oceânica com uma continental, como é o exemplo dos Andes. É importante também mencionar, né, a presença do círculo de fogo que existe em torno do Oceano Pacífico, certo? Então, essas zonas representadas aqui em vermelho são zonas de grande atividade tectônica, né, atividade vulcânica, terremotos. A grande maioria dos terremotos registrados no planeta são relacionados com essa zona, certo? Então, são zonas de subducção, né, de encontro de placas tectônicas. Aqui vocês podem ver algumas das que eu já mencionei, como a zona de fossa do Peru-Chile, associada à zona de subducção que gerou a formação das cadeias de montanhas dos Andes, né? Também a zona aqui da fossa do Japão, né? Todo esse contorno, então, do Oceano Pacífico está muito associado à grande atividade tectônica e a consumo. Né? As zonas de consumo de placas, de convergência de placas, são zonas mais suscetíveis a terremotos e a vulcanismo, né, do que zonas de geração. Né? Pequenos terremotos acontecem nas cordilheiras mesoceânicas, mas os principais terremotos de maior intensidade estão relacionados com zonas de subducção e ao Círculo de Fogo do Pacífico. O outro tipo de limite, então, divergente, seria entre duas placas continentais, que é o que acontece no leste da África, onde nós temos a geração de um proto-oceano, né, a região do Mar Vermelho. Então, nós temos a formação de um rift, né, chamado um vale em rift. Seria um limite, então, divergente entre duas placas continentais. E no caso do limite divergente entre duas placas oceânicas, então, seria o caso da dorsal mesoceânica, a zona de espalhamento, né, nesse caso aqui representado como a dorsal mesoatlântica, né, onde há, então, geração de placa. Bom, então, finalizando a aula de hoje, vocês podem observar nessa figura, onde estão representadas as grandes placas tectônicas do globo, né? Nós temos aí zonas de geração de placas tectônicas, que são os limites chamados limites divergentes, né? Onde se tem, então, as cadeias mesoceânicas. Essas cadeias, elas delimitam e individualizam 7 grandes placas. A placa norte-americana, a placa sul-americana do Pacífico, a placa indo-australiana, antártica, euroasiática e africana. Então, são essas 7 placas, né? Vocês podem observar aí nessas figuras, e existem algumas porções menores dessas grandes placas que recebem, então, aí nomes específicos, né? Que a gente pode observar também nessa figura, como, por exemplo, a placa de Nazca, né? Entre outras. A placa sul-americana, então, onde nós estamos, né, é uma porção da litosfera que inclui toda a área continental da América do Sul e mais uma faixa ampla marinha que é coberta pelo Oceano Atlântico. Então, aí nessa figura vocês podem observar ali a placa sul-americana e toda a sua extensão. Mas então, né, nós falamos sobre os limites divergentes, onde as placas são geradas, né, continuamente há geração de placa, né, oceânica. Em algum lugar, né, elas têm que estar sendo consumidas, porque senão, né, a superfície do globo terrestre estaria aumentando e ela se mantém, certo? Então, os locais onde há consumo de placas são chamados os limites convergentes, né? Então, nesses locais, a placa mais antiga, que é mais fria, né, e consequentemente mais densa, ela mergulha sob a placa mais jovem, que é mais quente e menos densa. E aí ocorre, então, o consumo, né? Ou a reciclagem dessa placa, que vai ser basicamente derretida e retornar para o manto,
né? Se duas placas forem oceânicas, né, o encontro de duas placas, um limite convergente oceânico, esse mecanismo vai gerar, como eu mencionei, os arcos de ilha, que seria o exemplo do Japão, né? Então, uma placa oceânica mergulha, né, sob outra placa oceânica e gera esse arco de ilha. Se a placa mergulhante for uma placa oceânica sob uma placa continental, então vai ser gerada uma cadeia de montanhas, como é o caso dos Andes, né, que foi gerado a partir da subducção da placa de Nazca sob a placa sul-americana. Existem também os hotspots fixos, seriam plumas mantélicas fixas que ascendem até a superfície num ponto de fraqueza da crosta, gerando então uma série de cadeias de ilhas, né? No caso, o exemplo aqui seria o Havaí, né? Onde nós temos a placa do Pacífico se movimentando em direção a noroeste, e a ilha mais jovem estaria localizada próxima ao hotspot, enquanto que a mais antiga, Kauai, teria aí cerca de 3,8 a 5,6 milhões de anos. Então, o limite transformante, né, seria o último caso que a gente vai tratar hoje, é um limite, um tipo de limite onde não há nem geração nem consumo de placa. Certo? Então, o exemplo, né, seria a falha de Santo André, na Califórnia. Também ao longo da dorsal mesoceânica nós temos limites transformantes, né, entre os blocos ali que estão divergindo, né? Nesse limite, então, aqui da Califórnia, nós temos associado a ocorrência de terremotos, né? É um tipo de limite que realmente não tem geração nem consumo, né, de placa. Um outro local onde ele também ocorre é no limite sul da placa australiana com a placa da Antártida, né, então seria uma outra ocorrência dele. Mas o mais conhecido realmente é a região da costa da Califórnia. Então, recapitulando os limites de placas da aula de hoje, nós falamos então sobre os limites convergentes, representados aí por 3 tipos de limites, entre duas placas continentais, o limite entre uma placa continental e oceânica, e o limite entre duas placas oceânicas. No caso do limite divergente, nós temos os limites entre placas continentais e entre placas oceânicas. E o terceiro limite, então, o limite transformante, que foi o caso exemplificado como a falha de Santo Andrés. Então, fechando a aula de hoje, eu deixo vocês pensando um pouco sobre esses tipos de limites e alguns exemplos, né? Relembrando, então, vocês podem associar aos exemplos que foram dados durante a aula.